Maravilhoso Deus, nosso Pai, enaltecido, louvado, Senhor, seja o teu santo nome. Nesta manhã, Pai, mais uma vez nos reunimos na tua santa casa. E nesse momento especial de oração, queremos, Senhor, sentir, através do Espírito Santo, tua presença nessa igreja e principalmente a tua presença em nossa vida. Queremos, Senhor, colocar os nossos pedidos e agradecimentos diante de Ti. As mãos foram levantadas. Tu sabes, Senhor, o desejo e a vontade, a necessidade de cada um. Tu possas, Senhor, nesse instante, acalentar o coração daqueles que estão entristecidos. Resolver, Senhor, os problemas de acordo com a Tua vontade. Aliviar a dor e o sofrimento daqueles que passam por angústia, necessidade, problemas. Alcançar, Senhor, os enfermos nos hospitais, nos leitos de dores, em qualquer lugar, Senhor, onde quer que estejam teus filhos, possam ser aliviados, refrigerados pela presença maravilhosa do Espírito Santo. Neste livro, Senhor, temos alguns nomes. Tu sabes, Senhor, Tu conheces. Tu que sabe até quantos fios de cabelo tem em nossa cabeça. Por isso, Pai, queremos colocá-lo mais uma vez diante de Ti. Cada pedido, cada agradecimento, cada nome, Senhor, de pessoas que necessitam de Ti, que possam ouvir, Senhor, atender às nossas necessidades, nosso clamor, os nossos pedidos, também os nossos agradecimentos. Abençoe, Senhor, o projeto Pegadas, um plano, Senhor, da igreja para fortalecer as famílias, as crianças e os adultos, se mantendo firmes, Senhor, nas pegadas de Jesus, sendo conduzidos, Senhor, pelo reino dos céus. Abençoe o pastor Cláudio, que irá trazer a Tua palavra nesta manhã. Que a Sua palavra alcance o nosso coração, transformando a nossa vida, que saiamos, Senhor, daqui melhores do que quando aqui entramos. Nos dê a Tua bênção, nos dê a Tua paz e a Tua companhia. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Viva-nos tua paz.
Muito bom estar de volta, nossa querida igreja. Nesse momento temos a oportunidade de juntos abrirmos a palavra do nosso Deus. Assentado como você está, curva sua cabeça, oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, nós te agradecemos porque, como teus filhos, o Senhor cuida muito bem de nós. O Senhor tem nos protegido, tem nos abençoado. Por isso nós estamos aqui hoje, agradecidos pelo teu cuidado. Nesse momento, Senhor, nós te suplicamos que o Senhor também ensine a cada pai, a cada mãe que aqui está, para que nós possamos também saber cuidar bem dos nossos filhos. E que o Senhor também abençoe a cada jovem que está aqui, para que receba de Ti o preparo, a sabedoria, para um dia também, ao ser pai, ao ser mãe, que possam ser abençoados por Ti e fazer e terem o privilégio de educar também crianças para a eternidade. Tome em Tuas mãos, Senhor, a cada um de nós, ao abrirmos a Tua palavra nesta manhã. E fala, Senhor, ao nosso coração. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. O projeto Pegadas, como vocês já viram, tem um objetivo especial de trabalhar com o principal, o aspecto principal da sociedade da igreja, que é a família. E o tema de hoje aborda um assunto muito especial, que é exatamente a educação dos nossos filhos e também a família como um todo. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Todos encontraram? Evangelho de Marcos, capítulo 10. Versículos 13 em diante. Diz assim: o subtítulo diz: Jesus abençoa as crianças. Então lhe trouxeram algumas crianças, para que as tocasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Aqui nós encontramos dois aspectos muito importantes relacionados com a família. O primeiro está no verso 13 até o verso 14. Falando da importância da educação das crianças, ou dos filhos. E no verso 15, mostrando, no contexto da família, a importância de cada um de nós, como cristãos individualmente, a maneira como nós estamos recebendo o reino de Deus em nossa vida. Esse mesmo relato que nós lemos agora está em Mateus 19, 13 a 15 e Lucas 18, 15 a 17. Ele é relatado nesses três evangelhos. Ele não é relatado no livro de João,
Porque cada um dos evangelistas tinha um objetivo específico. E o objetivo específico de João era mostrar a divindade de Cristo. Mas aqui em Mateus como um bom repórter, ou seja, ele teve a oportunidade e o privilégio de trazer fascículos da vida de Cristo que eram oportunos para aqueles dias. Marcos recebeu de João toda a exposição do que aconteceu no ministério de Cristo. E Marcos agora, com a sua individualidade, com o poder do Espírito Santo, faz uma leitura de tudo que se passou no ministério de Cristo. E registra também aqui esta parte. Se você observar no Evangelho de Mateus e de Lucas, os mesmos versos que nós lemos, vai haver apenas uma diferença. Aqui em Marcos, ele fala que nós devemos receber o reino de Deus como uma criança. Você não vai encontrar isso claramente em Mateus e Lucas. Alguns aspectos importantes aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Aqui está dizendo que trouxeram algumas crianças para Jesus. As crianças eram tratadas de que maneira naquele tempo? Se você observar na palavra de Deus no Antigo Testamento, você vai ver que as crianças eram discriminadas. Elas não eram bem aceitas na sociedade e, acima de tudo, crianças eram como se fossem objetos usados para adoração aos falsos deuses. Você vai encontrar no Antigo Testamento o rei Manassés oferecendo o seu próprio filho ao deus Moloque. E muitos outros faziam isso, era um costume pagão. Crianças eram oferecidas aos ídolos. Você já imaginou um pai e uma mãe sacrificar seu próprio filho em adoração a um deus pagão? Esse era o costume no trato para com as crianças. Eram marginalizadas, eram esquecidas e eram sacrificadas aos ídolos. Na família patriarcal, principalmente no Antigo Testamento, também no Novo, as crianças eram tratadas com desprezo e rejeição, assim como as mulheres. É interessante que no Novo Testamento nós começamos a ler a história do nascimento de Jesus, em que muitas crianças morreram num só dia, na cidade de Belém, foi assim? Crianças de 2 anos para baixo, por ocasião do nascimento de Cristo. Ainda havia um desrespeito muito grande em relação às crianças, mas já estava melhor do que no Antigo Testamento, já tinha melhorado um pouco, de tal maneira que as crianças não eram contadas no censo, as crianças não eram lembradas, e acima de tudo, no pensamento grego-romano que imperava na época de Jesus, as crianças eram tratadas como dementes, ou seja, pessoas que precisam de instrução, que não sabem de nada. Eram assim que as crianças eram tratadas. Inclusive eram comparadas com os próprios animais. Essa era a cultura que havia na época de Jesus. E havia um costume dos pais levarem as criancinhas pequeninas para serem abençoados pelos rabinos, que eram os mestres da lei. Mas estas mães, e aqui, ao pesquisar sobre essa história, alguns aqui não eram mães, eram pais, outros tinham a responsabilidade de cuidar daquelas crianças, embora não fossem mães, levaram essas crianças a Jesus, para que ele as abençoasse. Eram crianças desde a idade assim, de colo até os 12 anos de idade. Porque pelo pensamento e pela mentalidade judaica, uma criança só estava pronta para aprender sobre a lei de Deus quando tinha 13 anos de idade. Interessante isso, né? Eles achavam que uma criança só tinha entendimento para ouvir sobre a lei de Deus quando alcançava 13 anos de idade. Portanto, essas crianças tinham aproximadamente seus 12 anos. Mas havia também crianças de colo. E quando essas crianças foram levadas a Jesus, os discípulos
lemos isso, nós pensamos, por que os discípulos repreenderam? Por causa dessa cultura que imperava, não é? Por causa da posição que as crianças tinham naquele tempo. E também porque os discípulos viam da seguinte forma a situação: Jesus tem tantas coisas para fazer. Jesus já estava no final do seu ministério. Tantas coisas que Jesus tem para fazer, tantas pessoas para curar, o seu reino para implantar no coração de muitas pessoas, e ele vai perder tempo cuidando de crianças, abençoando crianças. Para os discípulos, naquele momento, parar tudo o que estava fazendo, para ajudar as crianças, para abençoar as crianças, era uma perda de tempo. Eu fico pensando, e hoje nos nossos dias, será que nós, como igreja, ainda pensamos dessa forma? E será que nós, como pais, como igreja, como sociedade, pensamos da mesma maneira? Não sei se você ainda se lembra, mas há muito tempo atrás, ou há alguns anos atrás, quando se ia construir uma igreja, e se falava, e a sala das crianças? Aí alguns diziam assim, deixa por último, depois a gente constrói. Já ouviu isso? Eu já vi. Sempre as crianças ficando para os últimos lugares. E sempre depois a gente tem tanta coisa para fazer, né? Será que ainda hoje é assim? Dá para a gente pensar, né? Será que como igreja estamos dando prioridade às nossas crianças? Irmãos, para a honra e glória de Deus, eu louvo o Senhor, porque a nossa querida igreja central tem dado prioridade às crianças. Amém? Temos um pequeno grupo de crianças, temos um coral de crianças, temos projetos para as crianças, temos classes funcionando para as crianças, e ainda não chegamos ao nosso ideal, mas estamos indo, estamos no caminho. Mas precisamos fazer mais pelas nossas crianças. Isso é verdade. Os discípulos ainda não tinham entendido isso. Não é prioridade. Criança não é prioridade. E o que foi que Jesus falou no verso 14? Deixai vir a mim os pequenos. Não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Aqui nós temos duas palavras de sentidos opostos. Um verbo é deixar, o outro é embaraçar. Quando é que a igreja, quando é que os pais deixam vir a Cristo os pequeninos? Quando é que os pais podem embaraçar os seus filhos de ir a Cristo? Esse aqui é um ponto muito importante. Quando ele diz, deixai vir a mim os pequeninos, as mães já tinham levado ali, as pessoas já tinham levado, mas era necessário que a igreja, representada pelos discípulos, também fizesse a sua parte, deixasse essas crianças irem a Cristo. E ele diz, não os embaraceis. A palavra embaraçar, eu fui procurar o significado. Embaraçar significa, no dicionário, significa complicar, significa impedir, obstruir. Ou seja, Jesus estava dizendo, não complique o caminho das crianças para chegar a Cristo. Não embarace, não atrapalhe, não impeça. E quando é que nós impedimos as crianças de ir a Cristo? E quando é que nós as deixamos de ir a Cristo? No contexto de igreja já falamos, quando as crianças são tratadas com prioridade. Mas é na família, é no cerne da família, que uma criança é amada ou rejeitada. E tem um fator aqui fundamental, que todos nós fazemos parte. Desde o momento da gravidez, quando a mulher sabe, eu vou ser mãe, a maneira como ela recebe essa notícia, e a maneira como ela assimila isso e aceita isso, vai fazer toda a diferença na autoestima dessa criança que nasce. Se a mãe, a partir daquele
naquele momento. Já não era uma gravidez que ela gostaria de ter naquele momento, se as circunstâncias daquela gravidez não foram as melhores, se o seu relacionamento conjugal não está indo bem, então ela transmite tudo isso para a criança. Ou se já tinha muitos filhos e não queria mais, tudo isso é transmitido para a criança, ali na cabeça. E quando a criança nasce, que é mostrada e apresentada para a mãe, naquele primeiro olhar, na maternidade, quando a mãe olha, fixa os olhos no filho, se ela gosta do que vê, então ali vai passando para aquela criança aquele carinho, aquele amor. Se ela não gosta do que vê, naquele primeiro olhar, é por isso que as enfermeiras colocam, depois tiram, né? Rapidamente. Porque naquele primeiro olhar, se ela não gosta, se ela fixa os olhos e não gosta, isso pode trazer problemas emocionais para esta criança. A melhor maneira de você embaraçar uma criança a ir a Cristo, como mãe, como pai, principalmente como mãe, é quando a mãe prefere o filho e rejeita o outro. Nós encontramos isso na Bíblia, encontramos? José sendo preferido, Jacó teve quantos filhos? 13, mas na realidade, para Jacó ele só tinha 13, porque tinha uma menina também, né, irmãos? Diná. Eram 12 homens e tinha uma menina, Diná. Mas para Jacó ele só tinha um filho. E quando José foi para o Egito, e ele não sabia se estava vivo, ele colocou Benjamim no lugar de José, mas o preferido dele continuou sendo José. Benjamim ali foi só para ocupar quem que faltou. Então, havia um filho preferido. A maioria das famílias tem um filho preferido, predileto, e o outro mais rejeitado. E essa rejeição passa por toda a vida? Sim, a não ser que as pessoas deixem a graça de Jesus em mudar este lar, esta família, e transformar e restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Quando uma criança é rejeitada pelos seus pais desde o seu nascimento, principalmente pela sua mãe, isso passa por toda a vida. E você vai encontrar pessoas com 30, 40, 50 anos de idade que ainda no seu comportamento, na sua forma de ser, se sentem rejeitados pela sua mãe. Porque essa rejeição já começou há muito tempo atrás. Mas não há nada nesse mundo que a graça de Cristo não possa restaurar. Amém? Não há nada nesta terra que a graça de Cristo não possa reconstruir e restaurar. As crianças que foram a Jesus naquele dia não eram crianças frutos de um lar perfeito, porque não existe um lar perfeito. Eram crianças que vinham de lares que precisavam ser restaurados. Nenhuma dessas crianças estava doente. Por que essas crianças foram levadas a Jesus? Nenhuma delas estava doente. Se você observar aqui a narrativa do Evangelho, você vai ver que nenhuma estava doente. Mas elas foram a Jesus, porque elas precisavam da bênção de Cristo. E por que Jesus fez tanta questão em abençoá-las quando pequeninas, irmãos? Porque Jesus sabia que à medida que elas fossem crescendo, a desobediência, a incredulidade e a rejeição que há no coração de muitos adultos poderiam também entrar no coração dessas crianças. O que Jesus pensou naquele momento? À medida que essas crianças forem crescendo, vão começar a rejeitar a mim como Senhor e Salvador. À medida que essas crianças forem crescendo, elas vão abandonar a Cristo. Então eu quero aproveitar esse momento para abençoá-las. Tudo a ver com os tempos que nós estamos vivendo hoje. Quando é que nós embaraçamos as crianças de ir a Cristo? Quando é que um pai embaraça o filho de ir a Cristo? Uma mãe embaraça o filho de ir a Cristo? Quando ele não dedica tempo para os seus filhos. Quando ele não passa tempo com seus filhos, orando com eles, conversando com eles. Vai ser formado até os 7 anos de idade. A Bíblia diz isso. A irmã Leonardo, escrava por Deus, afirma isso.
E fora a Bíblia e os de profecia, o único que chegou perto disso foi Freud, quando ele dizia que até os 6 anos, né? Mas a Bíblia diz até os 7, pelas histórias que nós encontramos na Bíblia, e sabemos que é assim. O caráter de uma criança é formado até os 7 anos. Se um pai e uma mãe não aproveitam esse tempo para aproximar os seus filhos de Cristo e aproximar os seus filhos dele, com o pai e com a mãe, ele está embaraçando o seu filho no reino de Deus. A partir dos 3 anos de idade, as crianças começam a fazer perguntas. Hoje em dia, tem crianças que não esperam nem pelos 3 anos. Já começam a perguntar antes. À medida que a criança vai perguntando, muitas vezes os pais dizem assim: não, menino, você está perguntando isso? Depois eu te falo. Isso não é pergunta de criança vazia. A partir do momento que o pai responde dessa forma, ele está tolhindo o seu filho, ele está atrapalhando o seu filho do desenvolvimento intelectual e até espiritual que aquela criança precisa ter. Quando uma criança pergunta para o seu pai, para a sua mãe, como foi que eu nasci? E alguns dizem assim: foi uma cegonha, filho. Está retardando o processo do desenvolvimento do seu filho, né? A sua filha de crescer, de se desenvolver. Você precisa responder as perguntas do seu filho de acordo com aquilo que ele, na idade dele, pode e tem estrutura para entender. Obviamente, você não vai responder uma criança de 3 anos o que você responderia para um adolescente, para um jovem. Você vai responder a mesma coisa, mas usando palavras diferentes que aquela criança possa entender na sua faixa etária. A pergunta que ela fez seja respondida. Se a criança pergunta e o pai não responde, ela vai crescendo e vai aprendendo a não ser amiga do pai e da mãe. Se tudo que ela fala em casa, muitas vezes é recriminado. Se os pais, no lugar de falar palavras de amor e de amizade para com seus filhos, dizem: mas você é burro, você não sabe de nada, você nunca vai melhorar, você nunca vai crescer, você sempre vai continuar no trabalho, você... Palavras como estas vão lançando uma semente no coração dessas crianças. De tal maneira que quando ela chegar na adolescência e tiver o primeiro namorado, ela vai contar para o pai e para a mãe? Não. Vai contar para um amigo, para uma amiga. Um amigo, às vezes, entre aspas, né? Que não vai ter aquela estrutura para ajudar, emocional e todos os assuntos. Não vai contar para o seu pai, não vai contar para a sua mãe. E aí, o que acontece, meus filhos? Nós temos crianças e adolescentes se formando para a vida, sem ter amizade com seus pais. E chega um momento em que o pai e a mãe, já quando o filho adolescente ou jovem, impõem: agora você precisa fazer isso. Ele diz: não, estou esperando chegar aos meus 18 anos para fazer o que eu bem quero e... Esse é um retrato que nós estamos vendo nos nossos dias, não é verdade? Mas a palavra de Deus diz que nós deixamos ir a Cristo as nossas crianças quando nós desobstruímos esse caminho. Se o caminho já está interrompido, você pode dizer: pastor, mas hoje meu filho não é mais uma criança nem um adolescente, hoje já é um jovem, hoje já é um adulto. O que eu faço para trazer esse jovem, essa jovem de volta aos braços de Cristo? O que você precisa fazer? Orar a Deus e procurar aproveitar todo o tempo que Deus lhe der nessa terra para você ser amigo do seu filho. Ainda há tempo para reconstruir no coração dele essa amizade que se perdeu ao longo do caminho. Se hoje ele já é um jovem, já é um homem, já é uma mulher, mas você ainda pode, pela graça de Deus, chegar ao coração dele. Humanamente falando, impossível, mas pela graça de Deus, tudo é possível. Não embaraceis as crianças, porque delas é o reino de Deus. E no verso 15 diz que para nós não embaraçarmos os nossos filhos e para nós fazermos a vontade de Deus como família e como cristãos, nós precisamos receber o reino de Deus como que, irmãos? Como uma criança. Aqui está dizendo que para você estar preparado para educar o seu filho nos caminhos de Deus, você precisa receber o reino de Deus como criança. É por isso, jovens que me ouvem nesta manhã, a irmã White, inspirada por Deus, afirmou
que mais de 20 anos antes de você ser pai e ser mãe, você deve se preparar para isso. Porque os erros que você cometer na educação dos seus filhos, para serem corrigidos esses erros, vai custar muito esforço, muito tempo, e não vai ser fácil. Por isso você tem que se preparar bem antes. Aqui diz a palavra de Deus que nós devemos receber o reino de Deus como uma criança. E aqui nós vemos alguns aspectos importantes de como nós podemos receber o reino de Deus. Receber como uma criança no sentido de que a criança é inocente, ela ainda é pura. E nós vivemos num mundo impuro, e Jesus diz para cada um de nós: é difícil se conservar puro no meio de um mundo impuro, mas pela graça de Deus, Deus pode nos trazer a pureza de pensamento, amém? De ação e de palavras. Aqui diz também que nós devemos receber o reino de Deus como uma criança, porque a criança é humilde para aceitar que está errada, humilde para amar, humilde para aceitar a orientação dos adultos. Nós também precisamos ser humildes para receber o reino de Deus. Sobretudo a dependência que uma criança tem do seu pai e da sua mãe, é essa dependência que eu e você precisamos ter de ensinarmos aos nossos filhos a amar a Jesus. Muitas pessoas que um dia nasceram e cresceram na igreja de Deus, hoje não estão mais na igreja de Deus. Por que será que isso aconteceu? Devemos analisar onde foi que nós erramos. Quando você educa uma criança e fala sempre para a criança dos defeitos das pessoas, ou de problemas que você enfrentou e enfrenta depois de você ser cristão, e a criança vai se alimentando com isso desde a sua infância, que interesse essa criança vai ter pela igreja de Deus ao crescer? Nenhum interesse, nenhuma vontade, porque ela passou a infância recebendo informações de defeitos das pessoas, e ela sentava-se a almoçar com seu pai e com sua mãe no sábado, ao meio-dia. E se as conversas ali naquele almoço eram para falar dos defeitos, das coisas erradas que não deram certo, como é que essa criança vai crescer nos caminhos de Deus? Não tem como, né? Um dia ela vai crescer e vai dizer: eu não quero saber de Deus e nem da sua igreja. Nós estamos plantando uma semente no coração dos nossos filhos. Temos que ter bastante cuidado com o que nós estamos fazendo, porque daqui a algum tempo eles serão homens e mulheres, e eles irão tomar as suas próprias decisões. E Deus abençoe que essas decisões sejam para a sua felicidade aqui na terra e também na eternidade. Que Deus nos abençoe e nos dirija nesta manhã. Que, alimentados pela presença e pelo poder do Espírito Santo, nós possamos levar os nossos filhos ao lar eterno. E nós possamos receber o reino de Deus em nosso coração. Eu quero terminar lendo o pensamento que está no livro Desejar Todas as Nações, página 517, que diz assim: não deixeis que o vosso caráter não cristão represente mal Jesus. Não conserveis os pequeninos longe dele pela vossa frieza e aspereza. Se você tem uma religião fria, o seu filho também vai ter uma religião. Se você não leva as coisas de Deus como prioridade, se você rejeita as coisas de Deus na sua vida, o seu filho também vai fazer isso. Por isso é importante que cada um de nós possamos atentar para esse detalhe de levarmos nossas crianças a Cristo. No livro Desejar Todas as Nações, página 512, grave bem, irmãos, isso que eu vou ler agora. Diz assim: Jesus conhece as preocupações íntimas de cada mãe. Vão as mães ter com Jesus, apresentando as suas perplexidades. E quantas perplexidades as mães têm? E os pais têm? Muitas. As portas acham-se abertas a toda mãe que desejar depois suspender os braços maternos, pode permanecer sob a sombra do Onipotente, mediante a fé de uma mãe que ora. Amém?
desde um bebê até um adulto, quando uma mãe se ajoelha, quando um pai se ajoelha para orar a Deus pelo seu filho, eu não tenho dúvidas, os anjos de Deus, a presença do Espírito Santo estão ali, impressionando o coração daquele filho. Pode ser que ele já seja um adulto, pode ser que ele diga para os seus pais: eu não quero tomar a minha decisão ao lado de Jesus, mas o Espírito Santo está trabalhando lá. Ore, busque a Deus, porque essa obra vai ser realizada aqui na terra e nós veremos o resultado na eternidade. Deus nos abençoe nesta manhã, cuide de nossas famílias e nos prepare para a eternidade. Amém. Maravilhoso, bendito, soberano e eterno Pai, muito obrigado, ó Deus, pela semente da Tua Palavra, que um dia foi plantada e germinou no nosso coração. Muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia que se renova em nossas vidas a cada dia. Muito obrigado, Pai, porque ao abrirmos a Tua Palavra, nós encontramos a verdadeira realidade de que o Senhor Jesus quer e está disposto e fazendo uma obra muito especial para salvar o nosso lar e a nossa família. Nesta manhã, Senhor, como uma família cristã, nos reunimos aqui buscando a Tua presença e colocando em Tuas mãos a esta grande família, a família cristã, mas também a cada família que se faz representar aqui, cada núcleo familiar aqui representado. Restaura, Senhor, cada família que está aqui. Abençoa, Senhor, a estas mamães, a estes papais que estão aqui, que um dia trouxeram seus filhos pequeninos à Tua casa para dedicá-los ao Senhor, ou que nos trouxeram para assistir e ouvir a palavra de Deus, hoje não estão mais aqui. Onde quer que esses filhos estejam, Pai, aproxima-nos do Teu poder e do Teu amor.